A noite em que a atuação patética do árbitro conseguiu superar a do Grêmio. Começando mais um conteúdo pós-jogo aqui no canal Fala Von. E fim de jogo em Salvador, na Bahia. Bahia 1, Grêmio 0. Impossível não dividir esse vídeo em duas partes, né? Falar um pouco do jogo em si, da atuação fraca do Grêmio, mas também falar de arbitragem e principalmente do contorno, né? Aliás, da consequência, né? Do grande finale que o Renato protagonizou ali a partir da atuação do árbitro e de outros que tais aí, né? Que nós vamos falar também, né, das nuances da expulsão do Diego Costa, tudo mais. Tudo isso acabou roubando a cena e virando até uma espécie de cortina de fumaça, né, para derrota, para fraca atuação do Grêmio que resultou em derrota. Vou falar de tudo isso, né? É um vídeo que é impossível não tocar nos dois assuntos. Eu muitas vezes, principalmente quando o Grêmio vai mal e a arbitragem também vai mal, eu evito falar de arbitragem, eu só cito rapidamente, né? Porque os erros do Grêmio acabam me irritando mais e me dão até, às vezes eu fico até constrangido de falar de arbitragem quando o Grêmio nem faz por merecer. Mas hoje, embora seja um cenário parecido com isso, o árbitro conseguiu roubar a cena, né? Uma cena que já estava ali bem feia pro lado do Grêmio e ele conseguiu roubar ainda mais. Mas na verdade eu não vou nem dividir o vídeo em dois blocos, eu vou fazer uma espécie de sanduíche, porque eu vou falar um pouco do Renato e a arbitragem, aí eu falo do time, da atuação do time e depois eu finalizo de novo com a arbitragem. Na verdade, para iniciar pincelando essa história do Renato aí, eu só quero dizer o seguinte, que eu não sei se qual é a palavra certa, se o Renato tem estrela, se o Renato é um gênio. Talvez o Renato seja o maior gênio de todos os tempos, porque tem uma crítica que fazem ao Renato, uma crítica que fazem ao Renato, que se for correta, ele é um dos maiores gênios da história da humanidade, né? Eu não acredito nisso, eu acredito que ele faz o que faz muito mais por instinto, né, por uma coisa que é dele, assim, sabe? Que acaba se tornando positiva no final das contas, mas que não é friamente calculado. Porque as pessoas às vezes dizem, o Renato faz essas coisas, ele diz não sei o que, ele faz não sei o que lá, para tirar o foco da atuação ruim do time, para tirar o foco da escalação que ele fez, para tirar o foco da mexida equivocada lá em dado momento. Cara, se ele fez isso hoje, pensando nisso, ele é muito gênio, mas eu duvido que ele tenha feito isso com esse tipo de premeditação e pensamento. É impossível, cara. Mas, de fato, ninguém perguntou da escalação, ninguém mencionou o nome do Edenilson, ninguém mencionou o nome de ninguém do time. Acabou gerando isso, tá? Só que eu não acho que o Renato tem toda essa esperteza e essa frieza até mesmo para pensar em algo desse tipo. Eu acho que ele é um cara virtuoso, assim, ele é um cara que, via de regra, faz coisas no instinto, nas genuínas, assim, que são dele e que acabam, com as quais ele acaba colhendo bons frutos, porque ele é um cara grandioso, assim, né, na carreira como um todo. E eu acho que esse é mais um episódio. Eu acho que não é friamente calculado que ele fez a atitude ali, que ele tomou a atitude de tirar os caras do banco. Mas é louco, né? Porque tava acabando o jogo, eu pensando assim, bah, eu vou detonar o Renato hoje no meu vídeo. Eu vou detonar o Renato. Putz, olha só, o cara, ele foi meio engolido pelo Rogério Ceni, cara. O time do Grêmio tá errado do início ao fim e tal, babá. E o que eu vou dizer, o que eu vou deixar de dizer? Cara, acabou o jogo com a história dele sair ali com os caras do banco. Eu tava quase de pé aqui em casa aplaudindo a televisão, sabe? Porque ele reverteu, assim, sabe? Tipo, ele realmente ele desafogou um sentimento do torcedor, assim, de ira com o que a gente estava vendo ali da arbitragem. Então, passa pela cabeça que o Renato
foi genial nesse sentido, mas eu ainda acho que ele fez de fato no instinto, no ato ali, emocionado, brabo, né, irritadíssimo. Eu acho que não foi com com esse cálculo todo, tá? Mas algumas pessoas acusam ele, não, ele faz isso de propósito para tirar. Talvez em um caso ou outro ele possa ter feito. Hoje eu acredito que não. Mas falando do jogo, então, né, que ficou bem ofuscado nessa análise aí da coletiva e etc. Foi um jogo pavoroso do Grêmio e o Renato faz uma autodefesa ali do time dele na coletiva que faz sentido e eu acho que a gente tem que considerar como atenuante apenas. É um atenuante, mas não explica tudo. De fato, há um desgaste físico, de fato, há um desgaste psicológico, né, de se envolver num jogo de tamanha pressão e dificuldade, de um jogador a menos. Aí na Argentina, tu vai até a Bahia e tem mais a logística e avião e hotel e... Sim, sim. E o Bahia nesse meio tempo ficou descansando. Isso conta, tá? Isso conta e isso ameniza um pouco o que a gente viu na noite de hoje. Mas não explica toda a missa, não explica toda a missa. O Grêmio foi pavoroso, o Grêmio... aí, cara, como o vídeo vai ficar muito longo já, porque por conta desses outros assuntos aí, eu não vou esmiuçar tanto quanto eu imaginei que eu esmiuçaria. Tá dando certo até comigo aqui a cortina de fumaça. E também porque não é minha, né? Ficar analisando a escalação, a tática, a movimentação. Mas assim, cara, só pra pontuar algumas coisas, assim, eu achei um pouco estranho ele começar com o goleiro lá, o Rafael e o Edenilson, sabe? Até esse Rafael foi bem, assim, talvez o Renato tenha na cabeça que ele vai ser o novo titular e já chegou lascando e com ele vai ficar e aí vamos ver, né? Mas o Edenilson principalmente, assim, cara, uma coisa é tu contratar o Suárez e ele chegar, se era apresentado, botar a camisa e jogar amanhã, né? Os caras que são diferentes, que resolvem, que estão voando e tal. Agora, um Edenilson com essa idade, chega, sabe? Tipo, calma, vamos soltando o Edenilson, vamos entrosando, vamos. Depois não adianta dizer que tem falta de entrosamento, sabe? De quem é a culpa disso? Tu que escalou o time, sabe? Então, ele teve que dar umas mexidas no time, óbvio, pela questão física e tal, mas eu continuo sem entender o Rodrigo Eli jogando e o Gustavo Martins, que não estava desgastado, muito pelo contrário, no banco, né? Se for aquela questão de não renovou ainda e tal, aí o Grêmio tá chupando uma bala assim, ó, incrível, tá comendo uma mosca, né, gigantesca. Renova logo com esse guri, sabe? Tá pagando umas Babilônia de salário aí para uns, né, não vou nem dar o adjetivo aqui. E aí o Gustavo Martins o cara ganha, falaram esses dias que eram uns 15 mil, uma coisa assim, menos de 15 mil, 10 mil. É, inacreditável, né? Então vamos mexer, porque se for essa questão, é um erro institucional, um erro do Brum, do Wagner Vivian lá, do Guerra, de todo mundo, né? Mas se for uma opção do Renato, daí é um erro dele. Aí é um erro dele, porque, cara, eu nem sei ainda o tamanho do Gustavo Martins, ninguém sabe exatamente, ele é um jovem de 21 anos, sistema defensivo, sempre é mais delicado. Agora o Rodrigo Eli a gente já entendeu, né, cara? Então, mas enfim, falei aqui da escalação do Edenilson, que eu não entendi, ele mudou um pouco a cara do time, o meio de campo não funcionou, tem essa questão do zagueiro. A gente pode achar ponto aqui, ponto ali, ponto aqui, ponto acolá, mas eu acho que mais do que escalação propriamente dita, assim, o Grêmio foi muito mal na marcação, sabe? Era um Grêmio mole, e aí não sei se dá pra, até que página a gente pode justificar pela questão física, tá? Mas era um Grêmio mole, um Grêmio que esperava o Bahia, esperava literalmente, os caras paravam assim, esperavam o Bahia chegar até a nossa área tocando bola, brincando. O Bahia, no começo do jogo, parecia o PSG contra o Grêmio era um timezinho pequeno da França, sabe? Aqueles que, acuado, assim, tipo, sabe? Os caras tocando bola, e dando show, e fazendo golaço, e perdendo outro gol bonito e tal. Sabe, cara, o Grêmio virou um gatinho, uma presa fácil nas mãos do Bahia, velho, do Bahia. Com todo respeito ao Bahia, mas não conseguiu ser campeão baiano esse ano, perdeu pro Vitória, né? Então não dá, cara, não dá pra tomar esse totó todo, não dá pra ser tão passivo assim, é o Grêmio, sabe? Não dá, não dá. Alguma coisa tem que ser revista. E eu acho que essa questão do meio de campo não ter funcionado, e da marcação do Grêmio ser tão mole, tão solta, tão,
tão como é que se diz, reativa e tal, isso é dedo do técnico, né? Eu fiquei com a impressão que, assim como o Roger Machado engoliu o Cudê no gauchão, parece que o Ceni, o Rogério Ceni, engoliu o Renato hoje, sabe? Porque, cara, o Grêmio não se achou no jogo em nenhum dos 90 minutos. Não encaixou o jogo do Grêmio, não entrou. O Bahia parecia que estava sempre sobrando. Sabe quando na pelada o teu time, quem ganha continua? Aí aquele time que encaixa, que tá ali, pá, já tá ali, já tá ganhando a quarta consecutiva. Aí às vezes tu perde só pelo cansaço, né? E aí entra uns times assim que pega dois daqui, pega dois dali, pega o picolezeiro, pega o outro que tá passando. E aí tu vê que às vezes tu ganha o jogo só porque os caras nem se conhecem, só porque os caras, né, estão chegando. Às vezes pode até ser bom, podem ser bons individualmente, mas daí tu já tá ali, toda a mecânica ajustadinha, e, cara, parecia isso. Parecia isso. Parecia que o Bahia tava sempre um segundo à nossa frente. O Grêmio correndo sempre atrás, né? Ele não se achou no jogo, e aí é dedo do treinador. E eu acho que o Renato foi mal nisso, tem que repensar isso. E se a questão física fala tão alto a ponto de inviabilizar um jogo mais competitivo do Grêmio nesse nível, cara, tem que repensar então as poupadas, tem que ampliar, tem que repensar o elenco, tem que repensar coisas muito mais drásticas, porque foi muito feia a coisa lá em Salvador. E agora entrando para a segunda parte do jogo, e aí também eu acho que de certa forma é um atenuantezinho para o Grêmio, né? Eu acho que não justifica a atuação ruim do time, a marcação errada, tudo que eu falei. Mas daí já entrando na arbitragem, cara, tem uma coisa que eu quero começar falando sobre esse episódio aí, antes de entrar na história do Renato propriamente dita, que é uma bronca que eu tenho com análises que fazem sobre algumas arbitragens, no sentido de falar, mas não foi pra tanto também, né? Não teve nenhum lance capital. Cara, essa história do lance capital no futebol, primeiro que por si só já é muito relativo, né? Se uma bola sai para tiro de meta, o árbitro dá escanteio, e no escanteio sai um gol, ele já errou um lance capital, né? Um escanteio por definição não é um lance capital, mas naquele momento pode ser. Naquele momento pode ser. Eu até tenho essa teoria que, na minha opinião, o VAR tinha que ser mais dinâmico, ele tinha que ser menos análise em alguns casos, né? E mais dinâmico, e poderia avisar o árbitro, inclusive lances menos capitais, né? Foi claramente tiro de meta, o árbitro tá dando escanteio. Porra, os caras estão lá com 20 monitores na frente deles e estão com um ponto eletrônico na orelha do árbitro. Alguém poderia dizer, juizão, foi tiro de meta. Ah tá, não, corrige em um segundo, tiro de meta. Né? Então essa história do lance capital, cara, é muito relativa. Eu acabei de dar um exemplo de um lance de fato, né? Que não é capital, mas que pode se tornar. Agora, vai muito além disso. Picotear o jogo, cara, vai muito além de um lance de escanteio até mesmo. Sabe? Às vezes tu quebra a mecânica de um time. Às vezes tu quebra a mecânica do jogo como um todo. Sabe? Eu acho que o árbitro foi ruim para os dois lados, mas aí é uma visão minha, talvez deturpada de gremista, eu acho que ele foi pior para nós. Porque eu acho que ele não deu faltas óbvias, marcou algumas que não eram tão óbvias, ou talvez claramente nem eram faltas, né? Ele foi de um critério inacreditável, né? Uma ausência de critério, na verdade. Talvez para os dois lados, mas eu acho que se a gente contar as faltas que não existiram e que ele marcou, as que existiram e que ele não marcou, se a gente for contar, eu tenho uma sensação de que 80, 90% a decisão dele prejudicou o Grêmio, ou marcando ou não marcando. Eu tenho uma sensação, tá? Inclusive o Kahneman é amarelado reclamando de uma falta no Soteldo que existiu e ele não marcou, uma falta claríssima, né? E depois o Gustavo Nunes não faz uma falta que ele marca, e aí bizarra também, e o Gustavo reclama, e aí ele toma amarelo. Então a gente tem 2 amarelos por reclamação, pincelando exatamente esses 2 momentos antagônicos aí da partida. E é só olhar as 2 faltas e mostrar os 2 lances para qualquer pessoa e dizer assim, um deles é falta, outro não. O que tu escolhe? 100 de 100 pessoas diriam, essa é falta, essa não.
só que o juiz inverteu. Então é de irritar um monge budista. É de irritar um monge budista. E ele tá com aquele critério que não pode reclamar que é amarelo. Né? O Kahneman talvez até possa ter sido um pouquinho mais incisivo, mas a reclamação do Gustavo é normal. Né? E ele toma amarelo. E aí o que acontece a partir disso? Além de tu picotear o jogo, que já atrapalha sim a mecânica, talvez de uma forma capital, tu irrita os jogadores. Talvez dos dois times, mas claramente o Grêmio, até por estar perdendo, acabava se irritando mais. E aí tu irrita o jogador, ele se desconcentra, ele já quer, ele se apressa, ele já toma a decisão errada. Então, influencia sim diretamente no jogo. E eu repito, eu não estou passando pano, eu fiz aqui um bloco desse vídeo falando da atuação, falando da responsabilidade do Renato. Eu acho que isso não dá para tirar. Mas tem os dois atenuantes. A questão física e até o desgaste mental, enfim. E tem essa questão da arbitragem, cara, que atrapalha sim, principalmente talvez o time visitante ou o time que tá perdendo, né? Então esse prejuízo o Grêmio teve e é inegável, tá? Então existiu esse prejuízo. Agora, indo para a questão do Renato, tá? Vamos lá. Olha a loucura que aconteceu nesse lance do Renato. Supostamente, o Diego Costa xingou o árbitro e foi já no banco de reservas, né? Já tinha sido substituído, estava lá no banco. Aí aconteceu um lance e que foi um lance de fato irritante. Foi um momento ali no finalzinho do jogo que ele deixou de dar uma falta e deu outra e depois não deu outra. Foi uns 3 lances assim meio seguidos que todos contra o Grêmio neste recorde específico, que foi muito irritante. Foi muito irritante e ali todo mundo se irritou. Talvez o banco de reservas do Grêmio todo deve ter gritado alguma coisa, sei lá. Mas vamos lá. Se o Diego Costa se irritou com um lance e proferiu algum palavrão, é passível de expulsão, cara? Vamos lá, eu tô pegando a cena supostamente acontecida. Ele falou, porra, vão se F, vão tomar no C, porra, isso não é falta, carajo, e não sei o que. É passível de expulsão, cara. Nós estamos falando de futebol. Futebol, xingamento, cara, é uma coisa, é quase vírgula, né? O carajo é quase vírgula. É passível disso. A não ser que ele tenha sido racista, né, preconceituoso em algum outro nível, que ele tenha, sei lá, falado uma coisa muito horrível que vai né, fazer coisas horrorosas com os filhos do árbitro ou com familiares, que eu não acredito que tenha sido por esse lado, tá? Mas salvo, porque daí aí já vira até uma coisa meio criminal, né? Aí já tem que denunciar na polícia, né? E eu acredito que não foi nada nesse nível. Então, assim, um xingamentinho de futebol, vai tomar não sei o quê, porra, isso aí não é não sei o que lá, é passível de expulsão? Eu, particularmente, acho que não. Eu, particularmente, acho que é no máximo para um amarelo. No máximo. E olha lá, perdendo do contexto, nem para isso. Aí a gente avança. Tá, mas o árbitro não ouviu nada. Ele tá xingando o árbitro, mas o árbitro não. Então, cabe ao quarto árbitro dedurar um cara que tá lá no banco, falando assim: ô colega, chega aqui. O Diego Costa tá te xingando ali. Ele te mandou tomate cru. Expulsa ele. Ah, tá. Expulsou. Expulsou, cara. Não é nem amarelo, expulsou. Cabe o quarto árbitro dedurar um cara que tá xingando alguém no banco pro árbitro vir com o vermelhinho na mão e expulsar. Cara, eu acho mais bizarro ainda. E aí a gente coloca a última e derradeira camada de bizarrice nessa história, que não é nem o quarto árbitro ouviu o eventual, o suposto xingamento do Diego Costa. É um árbitro que não estava escalado para o jogo, né? Segundo o Renato, ele era coordenador, alguma coisa da arbitragem baiana lá, e ele estava ali meio, sei lá, fazendo o quê, num lugar, segundo o Renato, indevido, não devia estar ali, ele não tá trabalhando no jogo, e este cara, que está ali, que é um diretor da arbitragem baiana, ou algo que o valha, fala pro quarto árbitro, o Diego Costa tá xingando, hein? Aí o quarto árbitro fala, juizão, o Diego Costa tá xingando, hein?
Aí o juizão chega com o vermelho, não chega com o amarelo e expulsa o Diego Costa. Bom, aí, cara, além de ser toda uma bizarrice monstruosa por causa de um xingamento. Não é uma agressão. Uma coisa é tu falar assim, o quarto árbitro chamar. Olha só, o Diego Costa deu um soco no Rogério Ceni ali. Tu não tava vendo, mas eles estavam se xingando. Ele deu uma cabeçada, eles estavam aqui se encarando, ele cabeceou testa com testa. Tá, aí é pertinente o quarto árbitro chamar. Mas não, foi um xingamentinho que um outro cara chamou. E aí é como o Renato disse na coletiva, cara. Isso é contra as regras. Isso é contra as regras. Lembra quando não tinha VAR? Que acontecia um lance e às vezes suspeitavam que o juiz recebeu informações de fora da TV, alguém que viu a TV avisou o quarto árbitro avisou, na verdade não foi pênalti, foi fora. Cara, mesmo que a correção, mesmo que a mensagem fosse para uma correção de fato, para tomar uma atitude correta, era proibido, porque era um corpo estranho ao jogo, era uma pessoa que não deveria estar ali. E foi o que aconteceu. É como o Renato disse, é como se um torcedor dissesse assim, ô quarto árbitro, o fulaninho fez tal coisa. Ele, obrigado. Daí fala, ô juiz, expulsa ele porque ele fez tal coisa. Não, cara. Não pode. Tá infringindo a regra do jogo. É simples assim. Então, além de toda a questão assim que eu construí, toda essa caminhada aqui, né, para dizer que não faria sentido nem se fosse legal, no sentido da legalidade da coisa, né, nem se estivesse nas regras, para mim já seria esdrúxulo expulsar um cara porque xingou. Além de tudo, ainda tem uma raiz de ilegalidade nessa expulsão do Diego Costa. E aí, cara, como eu disse em outro momento, é de irritar um monge budista. E o Renato, na minha opinião, fez muito bem em sair do campo e chamar todos e mandar junto para o vestiário todos os jogadores e comissão técnica. Porque isso é um símbolo, isso é um simbolismo, é muito maior do que chegar na coletiva e falar fomos roubados. A gente é roubado o tempo inteiro, cara. A gente foi vice-campeão brasileiro ano passado por 2 pontos do campeão. E o Yuri Alberto bloqueou uma bola dentro da área. O Brasil inteiro ficou chocado. E não acontece nada. Né? E a gente empatou aquele jogo lá contra o Corinthians, em São Paulo. Se tivesse ganho, era campeão. Né? Então, assim, não adianta. Às vezes só falar. Às vezes tem coisas que o teu ato ali fala mais. É maior. Né? E eu acho que o ato do Renato, embora eu acredite que tenha sido de ira mesmo, de raiva, de tipo assim, de protesto e de improviso, né? Eu acho que acaba passando uma mensagem muito forte, né? Para acender sinais de alerta em relação à arbitragem e sinais muito maiores do que qualquer fala que ele pudesse dar na coletiva. Não sei se ele chegou a pensar na hora que tinha que sair para evitar uma nova expulsão dele ou de outros jogadores e tal, né? Mas a resposta que ele deu na coletiva foi muito boa, porque realmente, né? Tá aí, quer um motivo para ter saído? Foi esse. Expulsaram o meu. Tem mais essa, né? O Renato disse que o Diego Costa não xingou ninguém. Aí, se for verdade isso, eu não sei, aí não tem como a gente saber, né? Aí é pior ainda. Aí é um cara de fora inventando uma informação que prejudicou o Grêmio gratuitamente. Mas daí o Renato fala, olha, se expulsaram o Diego Costa, que não falou nada pra ninguém, a partir de uma denúncia de um cara que nem deveria estar ali, então eu saí pra me preservar, pra preservar meus atletas, pra ninguém mais ser expulso. A resposta dele acabou sendo muito boa. E aí as pessoas falam, mas será que não foi desproporcional? Não. Primeiro, por tudo que eu já falei, né? Que a arbitragem não foi pouca coisa, não foi só o Diego Costa, ele foi a gota d'água, né? O lance capital, tu soma todos os lancezinhos de 90 minutos, ele molda um jogo sim, tal como um lance capital, né? Então eu não acho desproporcional, não. Até porque o que o Renato fez de tão horrível? Ele deu um soco em alguém? Qual foi a consequência do ato do Renato? Ele jogou querosene no gramado e tocou fogo? Isso é desproporcional. Tu pegar os teus jogadores e tua comissão técnica aos 49 do segundo tempo e ir pro vestiário 2 minutos antes, não é desproporcional. É apenas um símbolo, um ato simbólico que tem um peso, ainda mais vindo
dele, né, de Renato Portaluppi, que é um cara que por si só também tem um peso. Eu achei bom, eu achei que isso ainda, eu acho que isso ainda vai reverberar no cenário brasileiro aí na questão da arbitragem e tudo mais. Vamos acompanhar. Agora o time, a gente não pode esquecer. Importante, legal, vamos ficar de olho, mas o time ficou devendo e muito. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.